sim, ao equilíbrio, sim, ao bom senso, sim, à comida real no dia a dia, a nutricionista diz que sim, a nutricionista diz que sim. Bem-vindos ao podcast A Nutricionista Diz que Sim. Sou Maria Gama, sou nutricionista e aqui falamos sobre como a alimentação deve ser simples, fácil e descomplicada. Este episódio é um bocadinho especial porque vou tentar partilhar convosco como é que tudo começou, a minha fase, a minha relação com a alimentação, como é que foi a história com o meu peso, para que vocês consigam perceber, no fundo, quem é a Maria Gama. Então, antes de mais, eu sou a Maria Gama, sou nutricionista e criei o Ponto na Linha com um grande objetivo, que foi, na verdade, ajudar pessoas a criarem uma relação mais leve e saudável com a alimentação. Sem extremismos e sem culpa, porque eu passei por isto no passado. E sem aquela sensação constante de que têm que ser perfeitas, que acho que hoje em dia acaba por acontecer bastante. E a verdade é que o Ponto na Linha não vem só e apenas da minha licenciatura em nutrição, mas também vem muito da história que eu vivi. Para quem não sabe, eu passei por uma fase de excesso de peso, que foi difícil, na verdade, que durou muitos anos e que demorou muito até eu conseguir realmente chegar ao equilíbrio como eu me sinto hoje em dia. Foi uma altura bastante desafiante, como devem imaginar, da minha vida, pelos vários erros que fui fazendo e pelo desconhecimento que eu tinha. E hoje, olhando para trás, sinto que se tivesse tido alguém ao meu lado, empático, humano, que me ajudasse a perceber as coisas, a ganhar conhecimento, se calhar as coisas podiam ter sido aqui um bocadinho diferentes. Hoje em dia eu sinto que tenho uma relação completamente saudável com a comida, sinto-me bem no meu corpo, mas a verdade, e como eu disse anteriormente, nem sempre foi assim. E é exatamente por isso que este episódio acaba por ser um bocadinho mais pessoal. Porque muitas vezes ouço em consulta, mas a Maria tem sorte, a Maria é magrinha, pode comer tudo o que quer. E a verdade é que não é bem assim, não é? Muitas das vezes nós olhamos para os outros e vemos só o que está de fora, mas não sabemos a história dessa pessoa, a história que está por trás de tudo, não é? E eu também já estive do outro lado, e daí vir partilhar um bocadinho isso com vocês. Já estive num corpo com o qual não me sentia bem, já estive em constante frustração, em que começava e depois desistia, em que não percebia porque é que aumentava constantemente de peso, que ia a eventos sociais e deixava de comer por ter medo de aumentar de peso, em que estava constantemente a ver-me ao espelho e a ver a minha barriga e a achar que estava com excesso de peso. Ou seja, eu vivia com a ideia de que para ter o corpo que eu queria, o peso que eu queria, tinha que estar constantemente em dieta. E talvez por isso é que eu hoje não me identifico nada com esta palavra, porque na verdade esta palavra significa quase automaticamente restrição. E eu acredito exatamente no contrário e é isso que eu promovo todos os dias. Acredito que todos os alimentos podem e devem fazer parte da nossa vida. Claro que com equilíbrio, mas isso é possível e é isso que também fazemos no nosso acompanhamento, na nossa clínica, nas nossas consultas. E posso dizer-vos que há pessoas que entram na consulta e é muito engraçado sem comer arroz, massa ou batata, saem a comer arroz, massa ou batata, saem sempre com algum receio, mas a verdade é que perdem peso. E aqui há uma coisa também muito importante que quero partilhar. Muitas das vezes nós sentimos que estamos sempre a falhar, não é? Que não somos capazes. Mas será que o problema é nós acabarmos por ter força de vontade ou será que nós não temos as ferramentas certas, não é? Porque a maioria das pessoas, e eu costumo dizer isto, sabe que tem que comer legumes, que tem que comer sopa, que deve beber água, que não deve consumir refrigerantes, doces ou bolos, mas a verdade é que depois não o consegue aplicar. E daí a minha questão de ser necessário ter as ferramentas certas. Na verdade, e para vocês saberem, o início tudo começou quando alguém me disse que eu estava a crescer para os lados, pronto. E na verdade quando isso aconteceu eu deixei praticamente de comer, comia mesmo muito pouco e comecei a perder peso muito rapidamente, como devem imaginar. Mas depois rapidamente o que é que acontecia? O oposto, ou seja, estava com necessidade e começava a comer tudo em excesso e o peso subia novamente, ou seja, o meu processo foi muitas das vezes
Aumentava, descia, aumentava, descia. Na verdade, e deixar aqui esta reflexão, que isto tudo começou com um comentário, não é? Um comentário que se calhar não teve essa intenção, como é óbvio, o objetivo não era esse, mas que teve um grande impacto na minha vida, pelo que estão a perceber aqui com a minha partilha, não é? E por isso é que eu digo tantas vezes que acho que é fundamental que nós não devemos comentar o corpo dos outros. Nós nunca sabemos o impacto que isso tem nos outros e nem temos o direito de o fazer, não é? A verdade é que eu tinha muito medo de comer e achava que tudo me engordava. Vou-vos dar aqui mais um exemplo. Eu lembro-me de ir à praia de t-shirt, não tirava a t-shirt para entrar na água, para vocês perceberem. Evitei também completamente alimentos como o arroz, a massa, a batata. Não tinha fome ao pequeno almoço, quase não queria jantar e acabei por chegar a um peso muito baixo, a verdade é essa, mas mesmo assim quando me olhava ao espelho acabava por sentir que estava sempre com peso a mais. Mas hoje posso dizer realmente que sou uma pessoa completamente diferente e quem me conhece desde essa altura e que está a assistir aqui ao podcast sabe isso. E uma das coisas que vejo uma grande diferença, por exemplo, na minha aceitação, na minha autoestima, na minha força de vontade, e realmente orgulho muito também do percurso que eu fui tendo. Mas a verdade é que foi um processo, não é? Claro que com trabalho, com apoio, e depois acabei por entrar no curso de nutrição, não é? E hoje em dia acho que esta escolha também esteve relacionada a bem ou ao mal com o que eu vivi, não é? Acredito que a minha história teve aqui um grande impacto, como devem imaginar, e ter entrado em nutrição permitiu-me perceber que as coisas não tinham que ser assim, não é? E agora é engraçado fazer esta retrospecção, olhar para trás, porque eu tinha mesmo muito medo de certos alimentos e hoje em dia posso dizer-vos que sou capaz de comer o triplo do que eu comia, mas tenho muito menos peso. E porquê? Porque o básico é bem feito e porque me permite manter a saciedade, por exemplo, e não necessitar de muitos outros alimentos que eu antigamente comia, não é? E acho que, acima de tudo, queria que levassem daqui que aquilo que vocês veem hoje, enquanto Maria, não é? Não começou hoje, não é? Foi construído ao longo dos anos, como tudo na nossa vida. E isto é fundamental para todo o processo. Se antigamente eu fazia dieta ao longo da semana para depois aproveitar o fim de semana, hoje em dia eu tenho prazer a todas as minhas refeições, o que me leva a sentir que não preciso de compensar no fim de semana ou em dias de festa. E isto é realmente muito, muito gratificante. Comer bem e saudável não é andar a comer cozidos e grelhados. Para mim é comer comida de conforto que nos permita controlar bem o nosso dia alimentar e, por exemplo, eu costumo falar nisto muitas vezes, eu gosto muito de um frango guisado com massa. É uma comida de conforto para mim e que me permite não ter de fazer uma ceia emocional, se é que posso chamar assim. No entanto, e apesar de gostar, por exemplo, muito de peixe cozido, se eu o fizer num dia em que trabalhei muitas horas, em que estou muito cansada, eu sei que depois desse jantar vou ter vontade de comer outras coisas depois de deitar os meus filhos. Tenho plena noção disso. E é nisto que nós temos que pensar e que temos que refletir, nós temos que nos conhecer, temos de ter um plano de ação específico para nós, temos que nos autoconhecer. Hoje em dia, por exemplo, quando tenho festas ou eventos sociais, aproveito, como todos nós, não fico com peso na consciência, como acontecia no passado. E no dia seguinte, volto à minha rotina alimentar, não faço exclusões e garanto-vos que não é isso que faz com que eu não consiga manter o meu peso. Eu quero deixar esta mensagem bem clara. E gostava muito que, para quem me está a ouvir, quem está desse lado, que consiga realmente perceber isso, que não é a restrição que nos leva a algum lado, é a consistência. E partilhar também com vocês que se eu conseguir, eu sei que vocês também conseguem, não é? Mas a verdade é que acompanhados com as pessoas certas ao vosso lado faz toda a diferença, não é? Porque muitas vezes ouço que as pessoas sabem exatamente o que fazer e acredito, mas depois o que acontece é que não conseguem realmente atingir os seus resultados e não entendem porquê, claro. A verdade é que se não houver um acompanhamento, uma pessoa ao lado, a definição de objetivos e de prioridades, muito importante, conhecimento é mesmo muito, muito difícil. E por fim gostava de deixar a seguinte mensagem. Não é preciso começar do zero todas as segundas-feiras, isto é fundamental. É preciso continuarmos, mesmo quando as coisas não correm como nós queremos.
Por exemplo, quero-vos dar aqui um exemplo, eu sei que já falei disto, mas eu gosto muito deste exemplo para vocês perceberem como é que começou a fazer sentido na minha vida comer sempre sopa. Foi uma vez que fui a Sesimbra comer choco frito com batata frita e estava com tanta fome que acabei por pedir uma sopa. E a verdade foi que quando saí do restaurante, saí com aquela sensação de que é isto que faz sentido, porque eu comia a mesma ao choco frito com as batatas fritas, mas como tinha comido sopa, em vez de comer uma travessa de cada coisa, comi metade. E aquilo começou a fazer-me sentido a partir daquele dia, foi quando eu comecei sempre a comer sopa a todas as refeições. E muitas das vezes, por exemplo, ouço, Maria, mas quando é lasanha eu não como sopa ou não como legumes, que é para aproveitar a lasanha. E o erro está exatamente aí. O erro está em não valorizar as pequenas coisas. Porque a questão é, vamos comer a lasanha? Mas vamos comer primeiro uma sopa, vamos acompanhar com legumes ou com salada e a quantidade de lasanha que vamos comer é totalmente diferente. E por isso é que nós defendemos, e muito, que temos que valorizar os pequenos passos. Não é deixar de comer a lasanha, é integrar a lasanha, se calhar no almoço de família, mas termos uma sopa de legumes e também termos os legumes ou a salada a acompanhar. E acredita que isso faz toda a diferença. Antigamente, por exemplo, quando eu ia a eventos sociais, casamentos, batizados, o que é que acabava por acontecer? Eu acabava por comer muito pouco durante o dia, ou, por exemplo, não tomar o pequeno almoço, ou saltar o snack da manhã, chegava esfomeada a esses exemplos e tenho plena noção que exagerava imenso nas entradas, em tudo o que aparecia. Hoje eu faço exatamente ao contrário. O que é que eu faço? Eu garanto que faço um bom pequeno almoço, muitas das vezes até levo snacks no carro, ou na mala porque sei que vou ter fome e acabo por chegar muito mais controlada a esses eventos, o que me permite controlar muito melhor o que vou comendo. Ou seja, como disse anteriormente, não é deixar de comer, é conseguir controlar muito melhor o que eu vou comer e as quantidades. Por exemplo, outra das coisas que eu fazia, me lembro mesmo que fazia nos casamentos, era quase, acho que nem comia a sopa do casamento, muitas das vezes só comia mesmo um bocadinho do prato de carne e de peixe. Porquê? Porque eu sou doida, desculpem o termo, por sobremesas, então deixava tudo para comer as sobremesas. Hoje em dia eu faço exatamente o contrário. Eu como a sopa, eu como a carne, eu como o peixe e muitas das vezes já não consigo ir logo se calhar à sobremesa, ou então como realmente a sobremesa que eu mais gosto e depois se calhar noutra altura da festa, vou comer a sobremesa. E isto fez toda a diferença na forma como eu fui perdendo peso e esta relação com a minha alimentação. Porque a verdade é que isto parece que não, mas faz toda a diferença no nosso dia-a-dia. Temos almoços de família, é ótimo, estamos com os nossos amigos, é maravilhoso, eu promovo imenso isso, mas é totalmente diferente se calhar. Nós temos aqui eu não vou descer, mas vou dizer uma checklist só para vocês perceberem o que é que eu quero dizer. Mas nós não precisamos deixar de comer a sopa, não precisamos de acompanhar com legumes, não precisamos deixar a fruta de lado, não precisamos deixar de beber água. E estas coisas parece que não, mas faz toda a diferença. E se vocês fizerem isto diariamente, semanalmente, mensalmente, vocês vão ver a diferença que vocês vão sentir também no vosso corpo, nos vossos resultados. E até posso fazer aqui posso dar aqui mais um exemplo relativamente ao exercício físico. Muitas das vezes nós queremos começar a fazer exercício físico, inscrevemos-nos no ginásio 5 dias por semana, 2 horas por dia, e isso não é sustentável. Pode ser sustentável 1 mês, 2 meses, mas a maioria das pessoas acaba por desistir. Só continua a pagar o ginásio, mas isso é uma à parte. Mas é fundamental nós vermos a nossa realidade. Quando é que eu consigo ir ao ginásio? Quando é que eu consigo enquadrar na minha rotina? Qual é que é a minha rotina pessoal e profissional? E depois então marcarem de acordo com isso. Não conseguem ir ao ginásio e começam por fazer caminhadas. Fazer caminhadas 2 vezes por semana numa hora de almoço. Em vez de se calhar almoçarmos numa hora, almoçamos em 20, 25 minutos e vamos fazer uma caminhada de meia hora. Pensem, reflitam sobre a vossa rotina, sobre o vosso dia, até, por exemplo, para ir às compras. Percebam quando é que é importante vocês irem às compras. Se é numa quinta-feira à noite, se é numa sexta-feira à noite, numa hora de almoço, para conseguirem garantir que à segunda-feira têm todos os alimentos em casa. Estas pequeninas coisas fazem toda a diferença, garantir os alimentos em casa para ter uma semana equilibrada. Porque eu sei, e mesmo sendo nutricionista, nunca vou dizer a uma pessoa que se calhar não tem sopa e não tem legumes a uma quarta ou quinta-feira para ir novamente às compras. Porque isso sim passa a mensagem de que ter uma alimentação saudável dá muito trabalho, do que termos que estar a ir 2 ou 3 vezes por semana às compras. A verdade é que a nossa vida já é um corre-corre. E se nós ainda acrescentarmos mais esta pressão relativamente à alimentação à nossa vida, acaba por ser muito mais difícil. Portanto, a mensagem agora que eu quero deixar aqui é:
Tentem fazer uma reflexão sobre o vosso dia-a-dia, sobre os vossos objetivos, sobre a vossa rotina, para começarem a aplicar estes pequeninos hábitos, porque foram estes pequeninos hábitos que a mim me permitiram realmente ter a relação que tenho hoje em dia comigo, com a alimentação, ter atingido aqui os meus objetivos. E foi daí realmente que surgiu o Ponto na Linha, com o objetivo de conseguir passar a mensagem do que eu passei, que gostava de, se calhar, não ter passado, de vos conseguir ajudar, de vos trazer leveza no que diz respeito à alimentação saudável, à perda de peso e a muitos mais temas, e de não estarem constantemente a ver isto como mais uma tarefa. Porque eu digo isto, e para terminar, nós temos que comer todos os dias e várias vezes ao dia. E se for mais uma tarefa, mais uma pressão na nossa cabeça, isto vai ficar para trás. Porque a verdade é que há outras coisas que acabam sempre por sobressair. Obrigada por me acompanhares e lembra-te de comer bem é mais simples e descomplicado do que parece. Eu sou a Maria e este é o podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Aproveita para me acompanhar nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Sim ao equilíbrio, sim ao bom senso, sim à comida real no dia a dia. A nutricionista diz que sim. A nutricionista